Muito boa noite a todos. Apesar de eu ter dito já que não tenho nenhuma doença contagiosa, ainda estão com medo. Eu quero agradecer a Deus por já estarmos nas horas do dia do Senhor e acredito que todos nós estamos com uma grande expectativa daquilo que o Senhor fará por nós durante este dia, não é? Na nossa saúde, na nossa boa disposição e também na nossa maneira de nos relacionarmos uns com os outros. E penso que isso vai ser muito positivo. Esta noite vou dar um pouco continuidade àquilo que nós vimos esta manhã. Habitualmente eu não uso este sermão no seminário do santuário. Só que como pela graça de Deus me deram mais tempo aqui, e eu tenho a agradecer à equipa que programou isso, então eu vou apresentar esta mensagem, porque acredito que todos nós necessitamos muito dela. Eu vou dizer desde já que faz parte do plano de Deus para salvar a humanidade a intercessão. E vocês vão ver como realmente faz parte. Eu dei o título Tapar o Muro e Estar na Brecha. Mas porquê é que eu dei este título? Porque é um texto de Ezequiel que nós iremos meditar nele esta noite também. Mas vou começar primeiro por falar numa situação que talvez seja um bocadinho complicada para nós ouvirmos. E desde já peço que seja o Espírito Santo a estar connosco, porque aquilo que Deus quer é avisar-nos da maneira como o inimigo trabalha. E isto porquê? Porque nós temos um inimigo muito poderoso. O inimigo que nós enfrentamos é muito, muito poderoso. E acreditem que nenhum de nós tem força para vencer este inimigo. Então, diz aqui que é nosso dever conhecer bem a maneira como ele atua. Não vos quero falar do inimigo porque ele nem merece que a gente fale nele, mas quero falar da maneira como ele atua para nós realmente compreendermos bem como é que podemos talvez desviar-nos dos seus ardis, das suas tentações. A determinado momento eu estava numa reunião do conselho da nossa divisão, da divisão, era a antiga divisão euro-africana, agora é a divisão transeuropeia. Estava com o pastor Mário Brito, na altura o pastor Mário Brito era o presidente e eu era o secretário. E numa das horas em que eu estava no nosso colégio de Colões, à espera de uma reunião, eu estava a ler um pouco um comentário que vinha numa lição da Escola Sabatina do Comentário Bíblico Adventista. E eu, para aprofundar um pouco a Escola Sabatina, fui ler o que é que o Comentário Bíblico dizia. E quando li aquilo, eu já era pastor há alguns anos e confesso que me assustei. E agarrei naquilo e fui ter com o pastor Mário Brito e disse ao pastor Mário Brito, lê isto. O pastor Mário Brito leu e o pastor Mário Brito disse-me assim, prepara esse tema para apresentar aos obreiros. E eu preparei o tema para apresentar aos obreiros. E quando eu o apresentei aos obreiros, digo-vos que a reação foi de medo. Mas não vos quero colocar medo agora, quero é simplesmente, com a ajuda de Deus, entendermos como é que o inimigo trabalha. Vamos avançar então. Diz aqui a irmã White, enquanto estivermos em ignorância no que respeita aos ardis do inimigo, reparem no que ela diz, têm eles vantagem quase inimaginável. Se nós não soubermos a maneira como ele atua, eles têm uma vantagem tremenda sobre nós, o inimigo e os seus anjos. E facilmente eles nos podem dar a volta.
É por isso, deixa-me dizer isto desde já, é por isso que Deus pôs a nossa salvação de uma maneira tão simples, simples mesmo. É porque Deus conhece o poder deste adversário. E reparem, basta vocês verem isto. Se ele conseguiu enganar Adão e Eva, que eram perfeitos, que tinham sido avisados, se ele conseguiu enganar Adão e Eva, que tinham a presença de Deus junto deles, mais ainda, se ele conseguiu enganar os anjos de Deus, que ainda eram superiores ao homem, é fácil enganar-nos a nós? É fácil, muito fácil. Então, nós deveríamos aceitar esta bondade de Deus em nos dar a salvação tão simples. Satanás procura continuamente impressionar e controlar a mente. E agora reparem no que vem a seguir. E ninguém, o que é que diz lá? Ninguém estará a salvo. Posso eu dizer que, não, a mim ele não me atinge? Não. Nenhum de nós pode dizer isso. E oxalá que realmente nenhum de nós o diga. Se não fosse o tempo, eu ia-vos contar algumas experiências que nós conhecemos de pessoas adventistas que desafiaram o inimigo e saíram-se muito mal. Ninguém estará a salvo, a não ser que tenha uma constante ligação com Deus. Portanto, só a ligação com Deus é que nos pode realmente ajudar. Aqueles que rejeitarem ou ignorarem a verdade, declaram a sua submissão ao inimigo. Este texto é impressionante. Reparem, diz ali, aqueles que ignorarem. Então, nós podemos dizer, bom, nós como adventistas não ignoramos. Nós como adventistas conhecemos a verdade. Eu ainda posso admitir isso. Aqueles que rejeitarem a verdade. Nós não estamos a rejeitar a verdade. Pelo menos aparentemente. Pelo menos aparentemente. Mas podemos atribuir isto aos outros, não é? Vamos supor, eu até vou ser benevolente e vou dizer, não, nós não rejeitamos a verdade. Mas agora reparem, diz ali também aqueles que ignorarem a verdade. E nós podemos ignorar a verdade em muitos aspectos. Podemos ignorar a comunhão com Deus. Podemos ignorar mesmo, o pastor há momentos falava na alegria do sábado e naquilo que o sábado nos pode dar. E nós podemos ignorar muitas vezes a questão do sábado. Basta verem, às vezes, que tipo de conversas temos ao sábado. Eu vou-vos só contar uma pequena parte. Hoje em dia, aqui eu suponho que é a mesma coisa, lá em Portugal, todos nós podemos, se quisermos, no nosso telemóvel recebermos mensagens sempre das notícias, não é, que vão acontecendo, e sobretudo na camada mais jovem, e jovens, chamo a vossa atenção para isso, sobretudo a questão do futebol. E mesmo ao sábado, as mensagens do futebol caem lá. E qual é logo a nossa atenção? Vamos supor, nós estamos numa hora de culto dentro da igreja. Eu ou qualquer pregador está a pregar e nesse momento cai uma mensagem no meu telemóvel. Eu vou ver a mensagem, o que é que eu perdi logo? Alguma coisa que Deus me queria dizer a mim, mas que eu perdi. Eu estou, em certa medida, a ignorar o sábado. Estão a entender? Aqueles que ignorarem a verdade declaram a sua submissão ao inimigo. E depois, vai ainda mais longe, tudo o que não estiver em harmonia com a vontade de Deus. E agora, vamos compreender bem isto. Toda a intenção de injuriar outros. Toda a manifestação de egoísmo. Todo o intento para nutrir princípios errados. Eu deixei ficar isto assim porque eu quero ir bocado a bocado.
para nós entendermos. Vamos primeiro ver aquilo ali, é em certo sentido a palavra evidência de um grau de possessão demoníaca. Vamos ver o que diz aqui. Toda a intenção de injuriar outros. Aqui algum de nós injuria outros? Acham? Sim, sim. Pode fazer verbalmente e não apenas fisicamente. Eu não ouvi ali aquilo. O que é que disseram? Ah, só em Portugal, é verdade. É, só lá em Portugal. Realmente, eu tenho que falar mais em Portugal. Meus queridos irmãos, a princípio, quando nós lemos esta passagem assim, toda a intenção de injuriar outros, apesar de nós sabermos o que é que quer dizer a palavra injuriar, não conseguimos compreender aquilo que ela nos quer dizer. E eu então tenho um hábito de ir aos dicionários saber o que é que querem dizer as palavras. E reparem no que diz ali o dicionário. Injuriar igual a... Isto são tudo sinónimos de injuriar. Abocanhar, afrontar, agredir, caluniar, decompor, desprezar, difamar, insultar, ofender e rebaixar. Fazemos... Não percebi. Não, é que eu estava ali a correr rápido. Por causa da tradução. Eu peço perdão, Tiago. Mas, meus queridos irmãos, sejamos honestos diante de Deus. Fazemos ou não fazemos destas coisas nós ainda hoje? Mesmo no nosso lar? Sim ou não? Não é verdade que às vezes rebaixamos o outro? O marido, a mulher, os filhos, os pais. Não é verdade que às vezes nós ofendemos a outra parte, desprezamos. Às vezes nós até nem dizemos nada, mas rejeitamos completamente a opinião do outro. E agora reparem no que aquilo diz, no que diz a serva do Senhor. Toda a intenção de injuriar outros, toda a manifestação de egoísmo. Eu só pensar em mim. Estou bem assim. Esta é a minha zona de conforto e eu não saio daqui. Quer dizer que na minha própria vida eu não quero ceder. Isto pode acontecer em minha casa com a minha mulher. Eu não querer realmente ouvir a opinião da Laura. Pode acontecer. Porque eu penso que a minha opinião é melhor. Ou eu então sinto-me satisfeito assim e faço as coisas da maneira que eu gosto. Todo o ato de egoísmo ou a manifestação de egoísmo. Toda a intenção para alimentar princípios errados. O que é a intenção para alimentar princípios errados? É eu, por exemplo, e vou dizer-vos, eu vou apontar um erro meu, porque eu tenho plena consciência dele, e que é para vocês não pensarem que realmente a mensagem é para vocês, a mensagem é para todos nós. Eu estou farto de ler e de conhecer, quer pelo Espírito de Profecia, quer pela ciência que hoje nos informa, que é importantíssimo deitarmos-nos cedo. A Laura e eu lutamos com este assunto, pedimos perdão a Deus várias vezes, mas ainda temos alguma dificuldade nisso. Temos sempre alguma coisa que fazer. É mais, corrigir isto que não está tão bem, para apresentar aquilo ainda vou tentar ver uma outra maneira de apresentar, ou responder a um e-mail que com certeza é urgente. E quando vamos deitar já são 10h30, 11, às vezes mais tarde ainda. O que é que eu estou a fazer com isso? Estou a nutrir princípios errados na minha vida. A Laura falava um dia destes da questão das bebidas Coca-Colas, das bebidas, sei lá, outra bebida qualquer, 7-Up ou outras, da quantidade de açúcar que tem aquilo.
Eu não estou a nutrir princípios errados? Estou. Não quer dizer, sei lá, que eu uma vez me deite mais tarde ou que uma vez beba uma 7-Up. Se for uma vez por acaso, Ellen White diz que nós não somos julgados pelas situações ocasionais, mas pelas situações constantes na nossa vida. Se isso é uma constante na nossa vida, estamos a nutrir princípios errados. E agora, então reparem, toda a intenção de injuriar outros, toda a manifestação de egoísmo, toda a intenção para alimentar princípios errados, isto até nos dói. É, em certo sentido da palavra, evidência de um grau de possessão demoníaca. Assusta-nos isto? A mim assusta-me. A mim assusta-me isto. Mas aquilo que Deus quer não é estar a dizer tu estás a fazer isto e tu estás a fazer aquilo, tu não estás a fazer o melhor que podes. A intenção de Deus é dizer assim: eu amo-te tanto, tanto, que eu quero salvar-te. Eu quero livrar-te destas tentações, destes perigos. E então, por favor, toma atenção a isto. Toma atenção àquilo que o inimigo quer fazer por ti. Diz aqui que os discípulos poderiam discorrer fluentemente acerca das doutrinas. Poderiam repetir as próprias palavras de Cristo. Mas a menos que possuíssem mansidão e amor cristãos, não o estariam confessando. Que me adianta a mim, e agora eu vou para o outro extremo, para verem aquilo que se passa a mim, que me adianta a mim eu deitar-me todos os dias cedo, ser um bom vegetariano e depois não demonstrar amor, mansidão, cristãos. Já viram? O que é que me adianta? Se eu não tiver amor e mansidão na minha vida, eu estou a negar a Cristo. E às vezes, mesmo na nossa própria família, nós fazemos isto. O grande problema não está em nós fazermos. O grande problema está porque nós muitas vezes depois nem vamos ter com Deus e dizer assim: ó Senhor, hoje não te representei nada bem, Senhor. Hoje foi terrível da minha vida. Ó Senhor, perdão, e ajuda-me agora a reconhecer. E depois eu ter a coragem de ir falar com a Laura, se foi com a Laura, ter e coragem de falar com o Jason, se foi com o Jason, e falar com eles e dizer-lhes claramente: olha, eu hoje errei. Fiz isto que não devia ter feito. Perdoa-me. Pode ser que amanhã eu volte a fazer outra vez. Mas eu vou outra vez ter com o meu Deus e vou outra vez pedir o perdão ao meu Deus. Vocês podem pensar que a princípio isto é uma doutrina fácil de bater com as mãos nas costas. Não, não é nada. Isto é o mais difícil de fazer. É eu ir ter com Deus e eu reconhecer e pedir perdão a Deus. Isto é dificílimo. E vocês experimentem isto na vossa vida. Diz: os homens podem negar a Cristo. Agora vejam como é que nós podemos negar a Cristo. Podemos negar pela maledicência. Difícil palavra, não é, Tiago? É falarmos mal. Falarmos mal dos outros. Maledicência. Podemos negar a Cristo por conversas destituídas de senso. Podemos negar a Cristo por palavras falsas e grosseiras. Podemos negar a Cristo conformando-nos com o mundo. Podemos negar a Cristo por uma conduta indelicada, seja no meu lar, seja no meu trabalho, seja na sociedade. Podemos negar a Cristo pelo amor das próprias opiniões. Já viram? Eu querer ser sempre aquele que tem a última palavra, porque a minha palavra é a melhor. Eu estou a negar a Cristo quando estou sempre a ver as minhas próprias opiniões. Posso negar a Cristo pela justificação própria. Estar-se sempre a justificar. Eu fiz isto porque tu fizeste aquilo. Eu fiz aquilo outro porque tu fizeste também assim. As justificações próprias. Por nutrir dúvidas. Por ansiedades desnecessárias. E por deixar-se estar em sombras. E agora diz: por todas estas coisas declaramos não ter Cristo conosco. Difícil?
Deus só está a avisar-nos a nós. Deus diz, ai, eu confio tanto em ti. Confio tanto em ti. Que eu te estou a avisar porque eu quero que tu sejas igual a mim. Não é para me condenar nem para me criticar. Mas é para me mostrar como é que Deus gostaria que eu fosse. Porque Deus tem um trabalho maravilhoso a fazer por cada um de nós. Um trabalho maravilhoso. Quando nós compreendermos o que este Deus quer realizar por nosso intermédio, nós vamos então, com certeza, compreender as coisas de outra maneira e mudar. Deixa-me só ver aqui, isto com certeza está mal. Ela diz ali, eu com certeza não pus essa citação, mas aquilo que ela vem a dizer é que existe muito disto no mundo e também na igreja. Não sou eu que o digo, é ela que está a dizer. Existe muito disto na igreja. E eu pergunto aqui, na igreja, será que sem o desejarmos e sem nos apercebermos, as nossas igrejas têm muito do controle do inimigo? Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem? Quem? A igreja sou eu. O pastor dizia aqui, depois vocês concluíram. A igreja sou eu. Quer isto dizer que sem eu me aperceber, sem o desejar, o inimigo ainda controla alguns aspectos da minha vida? Se nós hoje dissermos assim, é verdade, então é porque o Espírito Santo está a trabalhar no nosso coração. Não desanimem. Antes, pelo contrário, alegrem-se, porque é sinal de que o Espírito Santo está a trabalhar no vosso coração e no meu. Quando nós deveríamos só dizer ao Senhor, oh Pai, muito obrigado por tu nos mostrares isto. Eu tenho que realmente ter mais cuidado, tenho que corrigir esta situação. Deixem-me dizer-vos, eu pus aqui esta folha, numa parte está branca, na outra mais escura, e tem ali uma parte pouco clara, pouco escura. Vamos dizer que ali é o campo de Deus, ali é o campo do inimigo. E sabem como é que o inimigo trabalha? É que ele põe aqui uma zona cinzenta, aqui um cinzento muito clarinho, muito parecido com o campo de Deus, aonde, sabem o que é que acontece ali? São coisas que não são pecado. Não são pecado. É a tal zona cinzenta. Há coisas na nossa vida que não são pecado fazermos. Mas sabem o que é que acontece? Vamos mostrar, eu vou dizer aqui. Existe uma zona cinzenta de atividades, recreações, leituras, músicas, programas de TV, jogos de computador, internet, festas familiares, etc., etc., que não sendo pecado em si, podem impedir uma correta e determinante aproximação de Deus. Como, por exemplo, eu aqui há dias falei-vos nos programas da National Geographic. São bonitos programas. Se eu estiver muito tempo a ver aquilo, se estiver, sei lá, horas e horas a ver aquilo, é positivo? Não, de maneira nenhuma. Eu já vos vou mostrar o que é que o inimigo quer fazer com isto. Deixem-me. Aquela seta representa a pessoa. E a pessoa, todos nós, todos, sem exceção nenhuma, uns por um lado, outros por outro lado, mas todos nós temos o desejo de ir ver o campo do inimigo. Fazemos como Eva. Metemos-nos lá no campo onde ela não deveria ir. Mas depois nós nos damos conta de que realmente estamos mal e o que é que nós fazemos? Voltamos outra vez atrás. Mas vemos que não nos aconteceu nada. Vemos que as coisas ficaram todas bem. E então o que é que isso nos leva a fazer? Vamos um pouco mais à frente. Continuamos assim, passo a passo. Mas depois vamos, e ali, quando entramos naquela zona, amigos, já não conseguimos voltar atrás.
Sabem o que é que acontece ali? Entramos deliberadamente no terreno do inimigo. E sabem o que é que acontece nesta altura? Vamos ver. Eu já explico isto bem. Vamos ver qual é a primeira grande estratégia do inimigo. É esta: levar-nos a pouco e pouco a permanecer nessa zona cinzenta durante muito tempo. Ele não está preocupado se eu continuo a vir à igreja, ele nem está preocupado se eu continuo a estudar a escola sabatina, se continuo a ler as meditações matinais da manhã. Ele não está preocupado com isso, desde que seja por pouco tempo. Então, ele distrai-nos com algumas coisas para nós estarmos muito tempo lá. Ele sabe bem que quanto mais tempo aí permanecermos, menos tempo temos para estar com Deus. Então, menos tempo temos para estar com Deus. O que é que acontece depois? Como consequência lógica, ao negligenciarmos essa comunhão com o Senhor, ficamos espiritualmente mais fracos. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas mesmo assim vou fazer a pergunta: quem é que hoje aqui sente realmente isto? Com honestidade diante de Deus, fale para si só, não levante a mão nem diga nada, mas fale para si só. Quem é que está espiritualmente mais fraco? Porque tem estado um pouco nesta situação. Isto é bom nós pensarmos nisto. Depois, de uma forma imperceptível, quase sem se perceber, Satanás começa a empurrar-nos para o seu território até nos dominar completamente. E quando nos domina completamente, ele então pode fazer tudo o que quiser de nós. Aqui este texto diz que Cristo é a fonte da nossa força. Ele é a videira, nós as varas. Devemos receber nutrição da videira. Mas e depois ele diz: privados da força e nutrição dessa videira, somos como membros do corpo sem a cabeça. E agora, reparem, e encontramos-nos justamente na posição em que Satanás nos deseja ver, a fim de poder controlar-nos segundo a sua vontade. Isto é tremendo. Agora vocês imaginem, se isto pode acontecer connosco, que somos crentes e que queremos ser sinceros diante de Deus, vejam o que acontece, o que é que Satanás faz com as pessoas que estão lá fora, com os nossos filhos que abandonaram a igreja. Então, com eles, Satanás ainda os domina maior, de uma forma muito mais poderosa. Aventuraram-se a entrar no terreno de Satanás e ele reclama. E agora reparem nisto: não hesitará em empenhar todas as suas energias e chama em seu auxílio todas as suas hostes malignas a fim de arrebatarem um único ser humano que seja das mãos de Cristo. Com certeza alguns de vocês estão a pensar nos vossos filhos, nos vossos familiares. Ele diz que empenha toda a sua hoste para arrebatar nem que seja um só. Então, se ele se empenha desta maneira, nós deveríamos empenhar-nos muito mais agora no sentido contrário. E é aqui que eu gostaria de incidir. Eu vou avançar. Deixem-me só ver esta última parte. Dominados pelas paixões ou alimentando pecados secretos, podem acabar por ficar cativos e tão desamparados como o endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno ficou desamparado. Ele não podia fazer nada. Uma pessoa que esteja possuída pelo demónio não consegue ir ter com Cristo. Nem sente essa vontade. Antes, pelo contrário, repulsa tudo o que possa parecer que está a chamar. Mas agora aqui diz assim. Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Quando a pessoa está totalmente controlada pelo inimigo, deixem-me dizer-vos isto, ela não consegue sair do inimigo. Ou seja, eu entrei várias vezes no campo do inimigo, vamos supor que esta mesa é o campo do inimigo, eu entrei várias vezes e agora eu estou ali. Diz que Satanás nos reclama como seus. Deus não pode vir tirar esta pessoa.
Porque se Deus viesse tirar esta pessoa, sabem o que é que Satanás ia fazer? Acusar Deus. Então, ele ia dizer a toda a hoste angélica: vocês estão a ver aquilo que eu dizia há muitos anos atrás, que Deus é injusto. Esta pessoa entrou aqui porque quis no meu território. E agora, Deus vem tirá-la daqui. É Deus justo. Sabem, meus queridos irmãos, aqueles que já leram o livro do Roger Morneau sobre a oração, vão compreender melhor isto. É que estamos a dar. Deus está à minha espera para dar legalidade a Deus, para Deus atuar. Ou seja, quando eu oro a Deus, a pedir por esta pessoa que está aqui presa, eu estou a dar legalidade a Deus, porque Deus agora vai poder dizer assim: é verdade, aquela pessoa entrou aqui porque quis, tu tens razão, Satanás, mas olha, está 1, estão 2, estão 5, estão 10 pessoas a pedir-me, a suplicar-me, a reclamar a minha ajuda para tirar aquela pessoa dali. Eu vou deixar os meus filhos indiferentes? Não posso. Então, nesta altura, Deus pode tirar. Sabem? Nós podemos maniatar as mãos de Deus, podemos amarrar as mãos de Deus, ou podemos dar força a Deus para Deus tirar. É isso que Deus está à minha espera. Reparem no que diz este texto agora: a súplica perseverante e sincera feita a Deus com fé pode por si só trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados e as potestades, os príncipes das trevas deste século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esta citação é tão importante que eu vou pouco a pouco. Diz: a súplica perseverante e sincera feita a Deus com fé, a tal súplica do reclamar a Deus: Senhor, eu, por exemplo, tenho absoluta certeza que Deus quer libertar esta pessoa, porque Deus quer dar a salvação a todos. Então, se eu tenho a certeza que Deus quer dar a salvação a esta pessoa, eu posso reclamar a Deus e dizer: Senhor, esta é tua vontade. Tenho absoluta certeza disso. Então eu aí estou a fazer a minha oração sincera, fervorosa, uma oração com fé. E agora reparem no que diz. Volto a ler: a súplica perseverante e sincera feita a Deus com fé, reparem, diz, pode por si só. Como é que eu podia dizer isto de outra maneira? Digam. Pode por si só. Não querem arriscar? Somente isso. Somente isso. Por mim não seria tanto, mas sem mais, eu vou dizer de uma outra maneira, pode sem mais nada, só pela oração, a oração feita, a oração perseverante, sincera, feita a Deus com fé, pode sem mais nada. E agora reparem, trazer aos homens o auxílio do Espírito Santo na batalha contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Temos alguns minutos. Eu vou contar-vos uma experiência. Eu já lhe dou a palavra, está bem, irmã? A determinada altura, nós em Portugal, desde há muitos anos atrás, a primeira semana de janeiro fazemos sempre uma semana de reavivamento espiritual. É sempre a primeira semana de janeiro. E aqui há uns anos atrás, eu estava a assistir numa igreja, não era a minha igreja, eu na altura estava como administrador da União, não tinha responsabilidade em nenhuma igreja, e então estava a assistir numa igreja próximo da União.
E o pastor viu-me ali o primeiro dia, viu o segundo dia, e ele veio ter comigo e perguntou: olha, tu não te importavas de fazer uma das reuniões durante a semana? E eu disse: não me importo, escolho o dia e eu com todo o gosto eu faço. E ele escolheu uma quinta-feira. A revista dessa semana falava sobre a oração. E ele então disse: então fazes na quinta-feira? Eu disse: está bem. Eu fui ver a revista qual era o tema de quinta-feira, e sabem qual era? A intercessão. E eu então expliquei isto tudo à igreja. E eu disse à igreja, no final eu lancei um desafio à igreja. E eu disse assim: meus irmãos, vocês têm aqui um jovem desta igreja que está há muitos anos afastado da igreja. Eu vou dizer-vos aqui que se vocês aceitarem este desafio e orarem, eu disse: eu não quero que ninguém vá falar com ele. Porque aqui o texto, a promessa de Deus é esta: a oração perseverante, sincera, feita a Deus com fé, pode só por ela, só simplesmente levar o auxílio do Espírito Santo. E eu disse: olha, não quero que ninguém fale com ele, mas se vocês se empenharem fortemente nesta intercessão por este jovem, eu garanto-vos que em menos de um mês ele estará aqui na igreja connosco. Às vezes nós pastores dizemos coisas loucas. E quando eu fui para a minha casa, eu ia no meu carro e eu ia a pensar: o que é que tu fostes dizer, amigo? E eu disse: olha, Senhor, se eu disse, não era eu que queria dizer, fostes tu que me incitaste a dizer aquilo. Então agora tens que cumprir mesmo. Eu vou dizer-vos que eu então passei a orar ainda mais. E eu disse: Senhor, por favor, mostra àqueles jovens, se eles forem realmente ter contigo de uma forma perseverante, sincera, Senhor, tu prometes aqui, é uma promessa que tu fazes e tu não mentes, então cumpre, por favor. Eu estou a reclamar uma promessa, estou a reclamar. E eu orei e disse: Senhor, nem irei ser eu que vou ter mais interferência nisto. Eu quero que seja aquela igreja, com os jovens e com os irmãos da igreja. E eu, depois, como cada sábado ia visitar uma igreja ao longo do país, confesso que passou-me, nunca mais me lembrei daquilo. Em setembro desse ano, recebo um telefonema desse jovem. E disse: pastor, preciso de marcar uma entrevista consigo. Pode-me arranjar aí uma horita ou duas para podermos falar? E eu disse: posso. E marquei na minha agenda um dia com ele e ele veio falar comigo. Quando ele veio falar comigo, disse: o pastor conheceu-me bem. Pastor, eu vou ser completamente aberto consigo. E isto são palavras textuais dele. Ele disse-me: bebi, embebedei-me, fumei, usei droga, negociei droga, fui vigarizado, mas também vigarizei, prostituí-me. Pastor, eu afastei-me completamente de Deus. Mas não me pergunte porquê. No final do mês de janeiro senti uma vontade irresistível de voltar para a igreja. Quando ele me disse aquilo, eu olhei para cima e disse: meu Deus, tu és fiel. As tuas promessas são para nós reclamarmos. E eu disse àquele jovem: tu não sabes, mas eu sei. E contei-lhe o que é que se tinha passado. Eu, quando conto esta história, eu arrepio-me. Porque realmente eu não podia ter prova mais evidente disto. E eu comecei a contar àquele jovem, quando eu lhe comecei a contar, ele chorava e chorava, e no fim ele disse-me: pastor, quero dizer que se eu hoje estou aqui
Foi porque a igreja, foi porque os jovens oraram muito por mim, intercederam muito por mim. Eu disse, não tenhas dúvida disso. Meus queridos irmãos, eu tenho ouvido algumas notícias que alguns dos jovens, alguns dos irmãos aqui na igreja abandonaram a igreja há algum tempo. Que responsabilidade maravilhosa que Deus está a pôr sobre vocês. Que confiança tremenda! Confiança tremenda! Deus está a dizer, eu confio em vocês, eu preciso da vossa ajuda, eu preciso realmente libertar esta pessoa. Mas o inimigo está-me a acusar de que eu não sou justo. Então eu preciso urgentemente da vossa ajuda. E meus queridos irmãos, Deus está à vossa espera. Eu vou dar-vos 2 exemplos de intercessão. Aproveitar estes 5 minutos para vos dar 2 exemplos de intercessão. O primeiro deles, Jacó. Eu não vamos ler nenhum texto, mas todos nós conhecemos a história de Jacó, não é? Um dos homens mais puros que a Bíblia nos apresenta. Não é assim? Não. Um grande vigarista, um grande ladrão, um intrujão, eu sei lá o que é que ele fez. E ele teve que fugir porque o irmão dele disse, quando o nosso pai morrer eu vou matar o Jacó. E ele teve que fugir. E ele andou por lá muitos anos, e todos nós sabemos das trafolhices que ele fez e também da trafolhice que o sogro lhe fez depois, enfim. E meus queridos irmãos e irmãs, jovens, a determinado momento Deus diz-lhe assim, olha Jacó, agora volta para a tua família, volta para a tua terra e para a tua parentela. E o Jacó, ele não ousou dizer nada a Deus, mas ele disse, eu vou voltar, o meu irmão vai me matar. E então o Jacó, como não ousou dizer nada a Deus, porque o Jacó estava comprometido, ele sabia que tinha errado, a determinado momento o Jacó disse assim, bom, eu vou arranjar uma estratégia. Em primeiro lugar dividiu a família em grupos e disse, se ele matar estes, ainda sobram aqueles, se ele matar aqueles, ainda sobram os outros. A primeira estratégia dele. E a segunda estratégia diz, eu vou preparar um presente enorme para o Esaú. Quem nos dera a todos nós termos um presente como aquele que ele mandou para o Esaú. Éramos ricos, acreditem. Hoje éramos ricos. E ele preparou aquele presente e a Bíblia diz assim, com este presente eu aplacarei a ira do meu irmão. Eu abrandarei a ira do meu irmão. E ele então mandou os seus criados levar aquele presente ao Esaú. Passados uns dias, os criados vieram de volta e traziam um presente todo com eles. E disse, olha, o teu irmão não quis o presente e vem aí com 400 homens. O que é que o Jacó pensou logo? Está resolvido, é o fim da minha vida. Nessa noite Jacó mandou toda a família deitar-se e Jacó foi orar a Deus. Aí ele ganhou coragem de falar com Deus. Tu mandaste-me voltar, tu sabias o que é que o meu irmão me queria fazer. Se vocês forem ler o Espírito de Profecia, lá diz claramente que a intenção de Jacó naquela oração era dizer, Senhor, tu podes mudar o coração de Esaú. E Jacó orou, e orou. E a determinado momento Jacó, na noite, ali naquele deserto, sentiu uma mão tocar-lhe no ombro. E era muito normal naquelas alturas haver os ladrões por ali. E ele pensou que fosse um ladrão e começou a lutar com o tal suposto ladrão. Mas a determinado momento ele viu, mas este ladrão não me está a fazer mal. E só depois é que ele descobriu que era o Senhor que estava ali com ele. E então a conversa devia ter sido longa, porque foi durante toda a noite. Só pela manhã é que o anjo do Senhor lhe disse, que nós sabemos que é o próprio Cristo, que lhe disse, deixa-me ir, que já amanheceu. E lembra-se o que é que Jacó disse? Não te deixarei enquanto não me abençoares. Eu admiro este homem. Homem, pecador, a exigir de Deus.
Não te vou deixar se tu não me abençoares. E nós sabemos qual foi o resultado. Quando Esaú chegou, em vez de o matar, abraçou e beijou. Por uma intercessão poderosa de Jacó. Sabem? Quando nós falamos em intercessão, não é aquilo que nós muitas vezes dizemos. A intercessão é orar pelos outros. Não, não é orar pelos outros. O pastor parece que adivinhou o meu sermão 2. E ele na sua oração disse: a melhor palavra que eu tenho para isto é lutar com Deus. Lutar com Deus. É não dar a Deus descanso enquanto Ele não fizer aquilo. Se sabemos que é da sua vontade. Oh, meus queridos irmãos, que coisa espantosa. A oração pode por si só levar o poder do Espírito Santo, o auxílio do Espírito Santo a todas estas pessoas. O outro texto é de Moisés, quando fizeram o bezerro de ouro. Notem esta também. Moisés ficou de tal maneira desesperado que partiu as tábuas da lei, e Moisés depois, naquele desespero todo, disse: olha, aqueles que são do Senhor venham para aqui, os que realmente não querem o Senhor fiquem aí de lado. E naquele dia houve uma mortandade muito grande. E Moisés, no dia seguinte, se vocês forem ao versículo 32, vão lá ver, Moisés reuniu todo o povo e disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado que vocês cometeram. Mas ele disse: mas eu continuo a amar-vos, e eu vou ter com o Senhor, para o Senhor vos perdoar. Eu vou fazer a expiação pelo vosso pecado. Mas sabem o que é que Moisés disse? Eu subirei ao Senhor e vou lá fazer expiação. Vocês acreditam que se Moisés dissesse assim: olha, vocês estão todos reunidos aqui, ajoelhem-se todos, eu vou orar a Deus e vou pedir a Deus perdão pelo vosso pecado. Vocês acreditam que Deus aceitava ou não? Claro que aceitava. Mas sabem o que é que Moisés fez? Ele disse: eu subirei ao Senhor. Sabem porquê? Porque foi lá no monte que ele esteve face a face com Deus. Face a face. E ele queria ter a certeza de que Deus realmente ia ouvir a sua oração. Ele iria pleitear, lutar com Deus, para que Deus perdoasse o povo. A intercessão tem estas duas coisas. É eu não dar descanso a Deus e eu não regatear esforços. É de manhã, é à tarde, é à noite, é de madrugada, se eu acordar, a toda a hora eu vou estar, se eu estou a interceder por alguém, eu vou lutar com Deus, para que Deus realmente atenda à minha oração. Não é que Deus não queira atender. A questão é esta. O inimigo vai dizer a Deus: olha, espera um bocado, não atenda já, para ver se eles continuam assim. Tu vais ver que se tu não responderes logo, eles vão desanimar. E eles depois já não vão confiar em ti. E Deus quer dizer: não, não é isso. Eles vão continuar a confiar em mim, tu vais ver. Até que chegará um determinado momento que Deus vai dizer: olha, amigo, tu agora escusas de insistir mais, porque eles já demonstraram que confiam em mim, e vês a maneira como eles estão a lutar comigo. Meus irmãos, deixem-me dizer-vos isto assim: nós não podemos ir ter com Deus e dizer assim: ó Deus, se for possível, abençoa o meu filho ou a minha filha, ou abençoa-me a mim neste pedido que eu te estou a fazer. Não, nós não somos pedintes, somos filhos de Deus. Deus deu-nos o poder de sermos seus filhos pelos méritos de Cristo. Então, baseados nesses méritos de Cristo, nós deveríamos reclamar, porque somos filhos, mas pelo sangue de Jesus. É o que nos diz o livro de Hebreus. Entrai com ousadia no santuário pelo sangue de Jesus. Eu vou avançar e vou terminar. Já não vos vou apresentar isto, talvez se eu tiver tempo. Eu tenho muita pena de não vos apresentar isto, mas talvez numa outra oportunidade, eu agora falhei aqui,
creio que ela não se vai ver muito bem, mas eu leio. E diz assim: misericordioso Senhor, acredito que também hoje tu andas à procura de intercessores. Admito que esta noite tu me lançastes um apelo. Tenho uma grande vontade de aceitar, mas tremo ao conhecer a minha condição humana. Tu sabes, Pai, que na minha tendência pecaminosa é mais fácil criticar do que lutar por aqueles que, de acordo com a minha perspectiva, não estão tão bem. Meu Deus, tenho consciência de que esta vai ser uma missão muito difícil de concretizar, mas também entendo que vou ser um aliado teu na luta contra o nosso adversário. Que grande privilégio de estar a trabalhar contigo e sob a tua orientação. Naquele tempo não encontraste ninguém, mas hoje, mesmo que mais ninguém esteja disposto a fazê-lo, eu quero silenciosamente e com profundo respeito aceitar o desafio. Agradeço a paciência que vais ter comigo. Amém. Meus irmãos, querem assinar esta oração? Eu tenho pena porque não ter apresentado esta última parte, porque parte da oração vinha justamente do texto de Ezequiel. Mas se eu tiver a oportunidade, eu ainda falarei um pouco nisso. Eu acredito que Deus hoje está aqui à procura de intercessores. Eu acredito que Deus quer usar-nos a cada um de nós. A questão está se nós estamos dispostos a fazê-lo. Oro ao Senhor para que Deus nos abençoe a todos e para que esta noite ainda, ao irmos para os nossos locais de dormir, cada um de nós ainda possa ter um momento com o Senhor. Leiam a oração, sozinhos. Sei que aqui é mais difícil porque estamos vários nos quartos, mas na medida do possível leiam sozinhos, reflitam nisso e depois, mesmo já deitados, tenham uma conversa com o Senhor, lembrando que a verdadeira reverência não está na posição, mas está na mente. Se eu estou preparado para estar com o Senhor. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus nos dê uma boa noite e que possamos sair daqui felizes por estarmos a ser chamados por Deus para um desafio tão importante. Hoje vamos fazer de uma outra maneira. Eu vou pedir a 3 pessoas que não se importem de vir aqui à frente para orar a Deus, para o agradecimento por este chamado, mas para pedir a Deus forças também. Queria pedir a um jovem mais novo, a um jovem mais maduro e depois a um irmão adulto ou irmã para poder vir aqui. Se quiserem orar em inglês, podem orar em inglês. Se quiserem orar em português, podem orar em português. Amém? Father in heaven, I want to thank you that you have brought us here to this meeting place. I want to thank you that you are our God and you choose us. I want to thank you, Lord, and I want to praise you that you have made everything available to us. I thank you that you have made salvation so easy for us. And Lord God, I want to now come before you only in the name of Jesus, through his blood and what he's done for us, what he's done for me, recognizing that, Lord, I have nothing to offer, and recognizing that I am wretched, poor, naked, blind. But Lord, I want to come before you with confidence, because you said I can come with confidence to obtain mercy and find grace. Amen. And Lord God, we are here to ask you to please make us true intercessors, that you'll give us that commitment and the perseverance that we're going to need, that we won't give up, Lord, until that you have answered and fulfilled the promises that you have made to us. Amen. Lord, we trust you, and we come to you believing that when we speak, you've already heard us, and you've answered us, because, Lord, we ask all these things not for us, but that your name may be glorified. Amen. Lord Jesus, will you humble us? Will you take away our selfishness, and will you help us with anything that we are holding on to
that allows the devil to keep us in that grey area, that keeps his hold on us. And Lord, set us free. Give us the strength, give us the victory of Jesus, and draw us into your presence. Let us be, Lord, free. Let us be in harmony with you. Change us, transform us, and have mercy on us. Lord, we are weak, but we are willing. So, Lord, we are thankful that you have heard us. And, Lord, I praise you because you have honored our prayer, that you will use us to intercede for those who can't intercede for themselves. Amen. And, Lord, I pray these things only in the precious name of Jesus. Amen. Querido Pai, eu venho te agradecer porque tu mostrastes a mim hoje que eu posso fazer parte do teu ministério de salvação. Às vezes eu me sinto tão inútil sabendo que eu poderia fazer muito mais e não faço. E eu quero te entregar os meus momentos de oração. Eu vou orar em especial pelas pessoas que eu conheço, mas tu conheces a todos, Pai. E eu te peço que tu estejas com cada um que está aqui, para que eles orem pelos seus amados que estão distantes, pelos amigos, pelos familiares, pelos colegas de trabalho, todas as pessoas que eles conhecem. Porque hoje eu aprendi que mesmo que o inimigo tenha as pessoas presas no pecado, eu posso interceder por elas. E por isso tu agirás na vida delas. Eu te peço que tu me ajudes a ser esse instrumento nas tuas mãos, para que nós mostremos ao universo como tu és maravilhoso, justo e misericordioso. Por favor, ajuda-nos a não perder essa vontade quando deixemos esse lugar onde nós estamos em meio à natureza, nós não temos a internet de sempre, nós não temos as nossas distrações de sempre. Ajuda-nos, Pai, a termos em mente que pelo menos assim nós podemos salvar pessoas. Por favor, eu coloco esse pedido nas tuas mãos, que nós possamos orar pelos amados que nós queremos ver no céu e por nós mesmos, Pai. Nós não podemos esquecer de nós, porque nós podemos ser instrumentos nas tuas mãos, mas nós também devemos orar por nós e pela nossa família. Ajuda-nos a não nos esquecermos disso. Muito obrigada pelos teus ensinamentos durante essa semana. Eu sou muito grata a Ti pelas bênçãos e pelo conhecimento que eu estou adquirindo. Estou muito, muito, muito feliz e agradecida, porque eu vou poder te ajudar a resgatar pessoas que eu amo. Por favor, esteja conosco e nos dê a resistência, a resiliência, para que nós continuemos orando e intercedendo por essas pessoas amadas, mesmo que a resposta não venha de imediato. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, eu te quero agradecer muito, Senhor, porque tu nos conhecendo, tu me conhecendo, Senhor, tu continuas, Senhor, através do teu Espírito a trabalhar no meu coração, Senhor. Neste momento eu te quero pedir perdão, porque muitas das vezes quero entrar no santuário sem passar pelo holocausto. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, ajuda-nos para que possamos ver quão importante é os holocaustos, Senhor. Quão importante é Jesus na minha vida, em primeiro lugar. E no sangue de Jesus eu te quero suplicar, Senhor, nesta noite, por muitos queridos nossos que estão lá fora. Mas, ó Senhor, tu sabes que no meu pensamento estão muitos filhos teus aqui dentro.
talvez nos arredores, pelos quais eu te quero suplicar, Senhor, que tu tenhas misericórdia deles também, Senhor. Que tu os possas, Senhor, buscar, não porque nós mereçamos, mas porque confiamos no nosso querido e amado Salvador Jesus. E sabemos que o seu sangue pode, Senhor, cobrir todos os pecados. Queremos suplicar, Senhor, que o teu Espírito nos converta, nos convença do pecado, Senhor, e os possa ajudar também, para que eles possam ter vontade, desejo, se agarrar a Ti, e que possam sair, Senhor, também das prisões que o inimigo tem feito até agora, Senhor. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto, porque eu sei, Senhor, que isso é o que me faz falta, Senhor. Ó Senhor, também te quero suplicar neste momento pelos queridos jovens, os que estão aqui dentro, Senhor, por apenas estarem, e os que estão lá fora, que já estiveram aqui, que, ó Deus, eles possam ter saudades de nós, mas sobretudo de Ti, Senhor. E, ó Deus, eles possam querer, no fundo do seu coração, voltar aos Teus pés, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Tu sabes que eu não tenho sido aquilo que Tu queres que eu seja. Não tenho refletido aquilo que Tu queres que eu reflita, Senhor. Mas lava-nos, Senhor, com o sangue de Jesus, e que possamos ser novas criaturas em Ti, Senhor. Senhor, que possamos amar uns aos outros de coração, possamos ser cristãos como Tu queres no verdadeiro sentido da palavra, possamos ser irmãos como Tu queres que nós sejamos, Senhor. Dá-nos forças, te suplico, não em mim, mas pelos méritos de Jesus, nosso bendito e amado Salvador. Amém. Amém. Vou só terminar com uma pequena palavra. Podem distribuir, sim, podem distribuir já. Acreditem que algumas pessoas... Eu vou-vos contar só uma pequenina história, muito simples. Um dia uma irmã chegou ao pé de mim e disse-me assim: pastor, o meu marido está muito mal. Por favor, ore pelo meu marido. E eu disse: irmã, eu posso orar, mas a irmã vai ter que me prometer uma coisa. A irmã ouviu já aquilo que eu ensinei sobre a oração. Então a irmã vai me prometer que vai orar fortemente pelo seu marido. E ela disse: pastor, eu oro, eu prometo, mas as orações do pastor chegam mais lá acima, mais depressa. E naquele momento que ela me disse aquilo, eu tomei uma decisão: eu não vou orar pelo marido desta irmã. Vocês podem pensar que eu estava a ser cruel. Eu disse: eu não vou orar pelo marido desta irmã. Cheguei a casa e orei, mas não foi pelo marido da irmã, foi por ela. E disse: olha, Senhor, se ela vier aqui contigo com muita força, por favor, mostra-lhe que as orações dela são valiosas. E passado uns dias, foi essa semana, ela falou comigo num sábado, no outro sábado a seguir, ela vem feliz ter comigo: pastor, obrigado pelas suas orações, olha, o meu marido está muito diferente. E eu disse: irmã, eu não orei por ele. E aquela irmã ficou desiludida comigo, disse: não, orou por mim. E eu disse: não, irmã, mas de propósito, porque eu queria que a irmã aprendesse a saber que realmente não são as minhas orações que são ouvidas. Sabem quais são as orações que são ouvidas? São aquelas de qualquer miserável pecador
que siga este caminho que Deus nos tem mostrado ao longo da semana. Que reconheça a sua miséria, que se consagra a Deus, que aceita Cristo como seu substituto, aí está em condições de entrar na sala do trono de Deus e poder ouvir, sentir que as suas orações são respondidas. Por isso, meus queridos irmãos, acreditem nisto, as minhas orações não têm mais valor, nenhum valor mais do que as vossas próprias orações. Aliás, são as vossas orações, porque vocês vão orar com todo o entusiasmo e com toda a força, porque é um assunto que vos diz respeito. Por isso, o Senhor está à vossa espera. Que Deus vos abençoe. Uma boa noite para todos e que amanhã possamos despertar com a graça do Senhor ao nosso lado. Amém.